Olá, hoje eu vim aqui, eu já tenho prometido há um tempo aos meus alunos que eu ia falar sobre o Nadishodana Pranayama, as suas variações e muitas coisas que são faladas sobre ele que ficam, entendo até que fica meio confuso para um aluno ou um instrutor, né, que está começando a praticar. Então as pessoas vão para a internet, que infelizmente as pessoas sempre vão para a internet para pesquisar essas coisas. Infelizmente, né? Então a gente está aqui. Mas enfim, o Nadishodana Pranayama é um pranayama, uma respiração que, assim como todas as outras respirações, servem para a condução do prana no corpo, no organismo. O Nadishodana Pranayama, ele se popularizou nos meios espiritualistas, nas práticas espiritualistas, primeiro porque ele é meio que diferentão, ele tem uma forma assim meio que peculiar de execução, né? Então é comum que vocês vejam vários praticantes fazendo exatamente dessa forma, com dois dedinhos aqui, desculpa, e os outros dois dedos aqui fazendo essa alternância nas narinas. Tá certo ou tá errado? Não. Mas existem os porquês disso. E colocar uma prática desse tipo dentro de uma prática espiritualista, sem um contexto e uma preparação do corpo, uma preparação do sistema respiratório, pode beirar um pouco a irresponsabilidade, mas cada um sabe de si. Mas o meu papel aqui hoje é trazer um pouquinho de informações sobre essa prática para que quem quiser aprender, quem tiver dúvidas, possa estar aplicando ela da melhor forma possível e tentar fazer esse passo a passo, né? Seguir essas percepções diante não só desse pranayama, mas de outros também que existem. Acredito que sejam mais de 50 tipos de pranayamas que existem. A maioria deles tem um propósito muito específico, principalmente os que são mais excêntricos, os que são mais diferentes. Vamos analisar esse respiratório através de pontos. Então, o primeiro ponto é que quem não sabe o que é prana, eu vou dar uma leve explicação. Prana é a bioenergia que anima o nosso corpo e anima tudo que é vivo na Terra, né? E assim, a nossa maior fonte de prana, não a única, observa, a nossa maior fonte de prana é o Sol. E é por esse motivo que a gente se sente tão bem quando toma banho de sol ou quando as pessoas tendem a ficar depressivas quando tem pouco acesso ao sol, né? Por conta dessa retroalimentação energética que a gente tem não só no nosso corpo físico, mas também nos nossos outros corpos, e neste caso especificamente o corpo energético, que é segundo ponto. O Nadishodana Pranayama, ele tem um excelente trabalho de equilíbrio do lado esquerdo e direito do cérebro. Primeiro porque ele força você a prestar atenção nessas conduções, né? Na hora que você faz estes movimentos de inspiração por um lado, expiração por outro. Então ele força você a prestar atenção, força o seu cérebro a se focar e a estar trocando informações entre o lado esquerdo e direito. Ele faz também com que o corpo, ou seja, as nossas nadis, que são nadis? São os canais, né? Vou usar esse termo, por onde flui o prana. Então, na hora que a gente absorve esse prana através desse respiratório de outros, eles vão penetrar no nosso corpo através de várias nadis, não tem só essas três, mas são as três principais e maiores. Essas três principais e maiores são Ida e Pingala. Uma está do lado esquerdo, a outra do lado direito. Então, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, a gente absorve o prana, ele entra por essas nadis, vai até a base do Muladhara Chakra. Quando ela chega lá na base, ela começa a se concentrar e subir através do Sushumna Nadi, que é a nossa nadi principal e maior. Essa Sushumna Nadi é onde está alinhado os 7 principais chakras, que a gente também não tem 7, tem mais que isso, mas são os principais e maiores. Esse alinhamento dos 7 principais chakras através da Sushumna Nadi faz com que o nosso corpo físico e energético se revitalize, purifique e ele ganhe um novo upper, vamos dizer assim, diante de tudo que eu preciso fazer naquele dia. Ao longo prazo, ou seja, quanto mais eu pratico pranayamas ou até o Nadishodana Pranayama, mais o meu corpo energético, as minhas nadis vão se tornar limpas, né? Isso não acontece em uma prática, em um dia, em um final de semana de vivência. Isso acontece ao longo de anos de prática. E não só a questão dos pranayamas, não só a questão dos Nadishodana Pranayama, assim como também
outras práticas dentro do yoga, como a observação da alimentação, como a observação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos diários. Então, tudo isso é yoga. Não é só puxar lá o tapetinho e fazer asanas e respiração e ir para casa feliz. Não, o yoga, ele é um lifestyle, ou seja, ele é da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. São os meus pensamentos, as minhas ações e as minhas não ações também é yoga, né? Então, isso seria uma conversa para uma outra aula, mas eu quero que isso fique bem fixo e fixado. O terceiro ponto, eu posso estar falando sobre os lados das nadis, né? Sobre especificamente suas polaridades. Vamos dizer que o lado direito é o lado positivo, o lado masculino, da energia masculina, tá? O lado direito também é um lado solar, o mais agitado, né? E aí a gente tem três tendências que a gente comenta no yoga, que é o Rajas, Sattva e Tamas. Três tendências das personalidades e comportamentos humanos. Isso é um resumão do que é isso, tá, gente? Não é uma explicação, a última explicação sobre isso, não. É apenas um link que eu estou fazendo entre essas informações. Então, a gente tem Pingala, energia solar forte, né? E é onde eu tenho também uma tendência à aceleração. Então, o Nadishodhana Pranayama, ele se comporta também de forma unilateral, chamada de Surya Nadishodhana Pranayama. Então, eu vou abstrair a minha narina esquerda e respirar só pela minha narina direita, processo de inspiração e de expiração, ativando esse meu lado mais agitado. Em que momento que eu vou precisar disso? Quando eu estiver letárgico, precisando de energia, precisando de disposição, estiver sem foco, então neste momento eu vou estar fazendo essa ativação. A minha nadi esquerda é a nadi lunar, mais letárgica, ligada também ao tamas, a inércia, a lentidão, a sonolência, talvez estados meditativos, tá? Lembrando que eu estou fazendo apenas links com os gunas. E aí, se eu estou muito agitado, muito enérgico, o que é que eu vou fazer? Chandra Pranayama. Eu vou abstrair a minha narina direita e respirar só pela esquerda. É ótimo fazer essa respiração na hora que eu preciso focar para meditar, focar para estudar, focar para dormir, relaxar, tá? E aí, na hora que eu preciso do equilíbrio, e o equilíbrio ele vem com a palavra sattva, que seria um desses gunas, né? O equilíbrio eu faço o Nadishodhana Pranayama completo, que é inspirar por um lado, soltar pelo outro lado. Inspirar por esse outro lado e soltar pelo outro lado. Inspiro, retenho, expiro. Inspiro, retenho e expiro. Isso é rápido? Claro que não. Todos os pranayamas eles devem ser feitos devagar, com algumas exceções. Então, vamos exercitar isso de forma bem pensada, bem tranquila, sem muita agonia. Vocês devem ter percebido que eu mostrei um mudra no início do vídeo, que foi este aqui. Então, a gente usa esses dois dedos aqui no chakra frontal e vai fazendo essa alternância, correto? E vocês perceberam que a segunda vez que eu mostrei, eu usei este mudra aqui, que é o Dhyana Mudra. O mudra mais adequado para qualquer tipo de respiração. Por que, Rai, você usa esses mudras diferentes? E que é normalmente o que a gente vê por aí. Eu acredito que nós estamos no quarto ponto, né? Sobre o Nadishodhana Pranayama. Nesse quarto ponto, a gente vai falar especificamente dos mudras usados. Então, dentro do yoga, é bem interessante que vocês explorem e tentem entender os conceitos e as técnicas usadas. E não repetir, reproduzir, copiar por copiar, porque viu alguém fazendo, porque achou bonito, porque sei lá o quê, tá? A gente tem que entender, porque o yoga, ele é cheio de camadas. E essas camadas é o que vai dar a maior internalização dentro da prática. Então, o Dhyana Mudra, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre os mudras mais utilizados na prática do yoga. E o Dhyana Mudra, ele é responsável pela retroalimentação energética do corpo. É como se ele, através desses dois pontos fechados, eles fechassem os nossos circuitos de energia físicos do corpo e fizessem uma retroalimentação desse prana dentro do nosso corpo. Então, nós inspiramos
eu vou fazer os pranayamas, são indicados que sejam feitos de pernas cruzadas também, para não dispersar a energia do corpo. E aí a gente tá lá com nossas pernas cruzadas, seja qual for o mudra sentado que você vai escolher usar. E eu vou estar lá em Jhana Mudra, fechando os pontos de saída de energia do meu corpo, entendeu? Então eu posso estar começando, e eu indico muito isso para pessoas que estão começando. Quando eu falo pessoas que estão começando, não é pessoas que começou ontem a prática. Eu, com quase 20 anos de prática, me considero iniciante ainda. E não sei, cada um sabe ou entende qual é o nível que está. Então, entendendo e percebendo isso, o que é que a gente pode fazer? Eu testo, escolho uma semana do meu mês, da minha vida, do meu ano, para testar esses pranayamas. Não uma horinha assim, olhando o vídeo rapidinho. Então pensa assim, hoje, segunda-feira, eu vou fazer o Nadishodana Pranayama, ok? Mas com Jhana Mudra. Jhana Mudra, Jhana Mudra. Em cima da coxa, nariz. Inspira, retém, expira. Inspira, retém, expira. Ok? A retenção, elas vão ser feitas principalmente se você é um praticante que tem um pouco mais de prática e técnica. Se você tiver pressão alta ou não tiver muito costume de respirar, pode fazer respiração livremente sem as retenções. Voltando, nós temos o Vishnu Mudra. O Vishnu Mudra é um mudra que ele é simbólico também. Ele representa a energia do deus mitológico Vishnu, que é o sustentador da criação. Então, quem tiver curiosidade de saber sobre Vishnu, dá uma pesquisada por aí que vocês vão achar muita coisa legal. Bom, e também esse mudra, ele ativa a energia dos 3 chakras principais, que é o chakra básico, sexual e manipura. Vou falar direitinho. Chakra Muladhara Chakra, ou básico. Swadhisthana Chakra, ou sexual. Manipura Chakra, ou do plexo solar, tá? Então, ele traz a ativação desses 3 primeiros chakras. Como é o Vishnu Mudra? Mãos estendidas, esses 2 dedinhos aqui, ó, eu vou trazer eles para dentro e vou usar a mão neste formato para respirar. Então, inspira, expira, inspira, expira, com ou sem retenção. Aí vocês vão escolher diante de tudo que eu já falei até agora, tá bom? Então, Vishnu Mudra como segundo mudra mais usado na prática do Nadishodana Pranayama. Então, nós temos o Nasagara Drish. Drish normalmente são pontos de observação, né? Então, para onde eu estou olhando na hora de executar esse mudra? Eu estou olhando aqui, ó, ou para o entrecílios ou para a ponta do nariz. Neste caso, a gente vai estar olhando para a ponta do nariz. É um considerado mudra de cabeça, tá? Eu olhar para a ponta do nariz é considerado mudra de corpo da categoria mudra de cabeça. Vocês podem estar pesquisando isso. Eu coloquei o nome do livro aqui para eu não esquecer. No livro chamado Mudras, Bandas, Pranayamas, Mudras e Bandas, de Swami Satyananda Swaravasti. É um dos meus livros preferidos. Eu acho que devia ser livro de cabeceira de todo professor de yoga, ou praticante de yoga, ou curioso de yoga, tá? E esse Nasagara Drish, a gente vai utilizar, ou seja, uma associação de técnicas. Os pranayamas, ou seja, a absorção de prana, né? Que por si só já é uma técnica poderosa. A ativação de um mudra, ou seja, de uma chave para abrir o que? O meu inconsciente. Por quê? Eu estou fixando o olhar na ponta do nariz, eu estou pedindo a atenção. E eu vou estar aqui colocando os meus 2 dedinhos no meu chakra frontal. E aí eu vou estar usando os outros dedos para alternar essa respiração. Inspira, expira, inspira, expira. A minha outra mão, ela vai estar em Jhana Mudra, certo? Então, eu uso Nasagara Drish, que na verdade não é as mãos, e sim o conjunto das mãos com o olhar na ponta do nariz. E o que é que acontece? Por que eu considero que esse não seria o mudra ideal para as práticas do Nadishodana Pranayama no geral? Essa técnica é uma técnica de ativação do chakra frontal, primeiro ponto.
Se você tende eu vou, depois daqui terminar essa técnica, eu vou fazer uma prática de asanas forte, você vai ficar meditativo, você vai ficar recolhido. Então, a ideia é que você pratique esse pranayama com este mudra, quando? Antes de meditar, antes de fazer um Yoga Nidra, antes de qualquer técnica desse sentido. Antes, se você fizer em algum momento antes, você vai tender a ficar um pouco letárgico. Então, para que você fique um pouco menos internalizado, por exemplo, na hora da prática dos asanas, quem vai me trazer essa internalização é a percepção do corpo. Se eu já no início já trago essa percepção, ativação do chakra frontal, eu vou tender a ficar muito meditativo e posso até em algum momento perder a atenção nos asanas, de tão internalizado que eu vou estar, entende? Então, assim, gente, é só uma dica, cada um faz o que quer, tá? Com suas práticas, mas diante da minha experiência, de tudo que eu li, de tudo que eu já vivi e de tudo que eu já ensinei até hoje, eu achei coerente trazer essas explicações, porque até para mim, quando comecei, foi bem difícil entender essa diferenciação entre por que usar a mão assim ou assado. A prática dos mudras é uma prática que conversa muito comigo, é um estudo que eu faço há muitos anos, então em algum momento eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Eu tenho um curso apenas sobre mudras, tá? Com mãos e com corpo. E assim, é bem importante a gente aplicar as técnicas na hora e no momento certo, porque eu vou causar alterações no meu estado de consciência dentro da prática do yoga. Isso dentro da sala de aula e também quando eu estiver sozinho. A prática do yoga, ao contrário do que muitas pessoas estão pensando por aí, ou pensam, ou foram levadas a pensar, não é uma prática meramente física. É uma prática, na verdade, que acessa o espiritual através do físico. Acessa uma transformação do corpo, dos corpos, da consciência, né, da sua evolução como ser humano e como espírito através do físico. E para que eu tenha esse acesso de uma forma completa, eu também preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso ter o autoestudo da minha consciência, dos meus pensamentos e ações. Isso é yoga, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. Tenham um ótimo dia. Dúvidas, se faltou alguma coisa aqui no vídeo, pergunta e até a próxima. Namastê!